Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração, guarde também a tua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, queridos em Cristo Jesus, hoje é sexta-feira, é dia 7 de abril de 2023. Este vídeo é o vídeo de fechamento desta série de mensagens desta semana, cujo tema principal é: o profeta é provado em sua fé. Queridos, no capítulo 6 de Daniel, que nós fizemos a leitura esta semana, até o versículo 28, e começando no versículo 1, nós vimos que uma trama foi armada contra o servo de Deus, Daniel. Mas nós vimos também que a cidade de Babilônia era uma cidade do ponto de vista humano indestrutível, uma cidade impenetrável, porque não é pouco um muro de aproximadamente 100 metros de altura, 96 quilômetros de extensão e 26 metros de largura. Então, humanamente olhando, humanamente analisando, era impossível qualquer ameaça externa para a vida do rei Belsazar. Muito bem. Muitas das vezes nós também nos sentimos assim. Às vezes nós nos sentimos inatingíveis pela posição que ocupamos, pelo cargo que nós temos, pelo nosso grau de instrução, pelos nossos círculos de amizades que temos e pelas circunstâncias do momento. Nós olhamos assim em nossa volta e vimos tudo o que somos e até onde chegamos e imaginamos que nós também somos inatingíveis. O que nós não sabemos, ou talvez não queremos saber, é que não é bem assim. Assim como Belsazar, que se imaginava protegido dentro daquelas muralhas, com todos aqueles recursos, aquela cidade imponente, mas enquanto ele ali, se sentindo seguro, fazendo aquelas reuniões com a elite da sociedade, aquela festa que desagradava e muito a Deus, porque ele não estava respeitando a santidade nem de Deus e nem dos utensílios de Deus e nem do nome de Deus. Enquanto ele estava se sentindo assim, os seus inimigos por baixo, devagarzinho, com ritmo, sem pausa, ia desviando o curso do rio Eufrates. Feito o desvio do rio Eufrates, os inimigos entraram por baixo, pelo subterrâneo, de onde eles não esperavam que o ataque viria. Muito bem, conosco também é assim. Como eu disse, muitas das vezes nós nos sentimos protegidos, guardados, bem guarnecidos por nossas condições, e nós não imaginamos que o inimigo está desviando aos poucos o curso do rio Eufrates, simbolicamente, e está entrando em nossa vida por um lugar que nós não estamos guarnecendo, não estamos protegendo e nem esperamos que ele entre por ali. Isso já aconteceu comigo, quando me foi dito que uma suposta aliança seria de muito perigo para mim, e eu não desacreditei na profecia ou na palavra que me foi dirigida, porém eu protegi uma parte onde eu achava, eu entendia que o ataque viria. Então eu guarneci bem ali, digo, por aqui não entra, então estou protegido. Porém, o inimigo entrou por um lado que não era esperado. Enfim, com você também não pode ser diferente.
Você não está, e ninguém está e nunca esteve totalmente seguro quando se trata de guerra. Por quê? Porque o inimigo, ele é astuto, ele sabe o que fazer e sabe como fazer. Ele sabe desviar na surdina o curso do rio Eufrates, estou dizendo isso de uma forma simbólica, para poder adentrar na nossa vida. E aí ele entra, desviando o curso desse rio fictício que eu estou dizendo, ele entra na nossa casa, ele entra na nossa família, ele entra no nosso casamento, ele entra na nossa vida espiritual, na nossa comunhão da igreja e com os irmãos, e ali ele destrói com facilidade tudo aquilo que foi construindo ao longo dos anos. O reino de Babilônia perdurou por muitas décadas, porém, em um certo momento, ele foi totalmente destruído e os medos e persas tomaram posse do lugar. Temos que levar em consideração que esse era um cumprimento da profecia, tanto de Isaías como de outros profetas, era um cumprimento da palavra de Deus. Mas isso nos serve de lição, para que nós ficamos atentos e tomamos certos cuidados com a nossa vida. É importante isso. Então, um rei é morto e o outro rei é entronizado, e Daniel ainda continua ali no reino. Por quê? Passou por Nabucodonosor, passou por Belsazar e agora está com Dário e vai até Ciro. E o que fez com que Daniel perdurasse tanto tempo ali? A sua fé em Deus, a sua honestidade e o seu compromisso em cumprir com aquilo que lhe era proposto, que lhe era colocado para ele fazer. E isso fez com que Daniel durasse tanto tempo ali no palácio do rei. Mas agora, o rei, que havia sido entronizado, decide colocá-lo sobre todo o reino. E os seus inimigos, agora novos inimigos, porque aqueles inimigos haviam passado, aquela legislação havia passado, agora tem outra, e agora novos inimigos, e esses inimigos procuram um jeito para destruir a Daniel. Só que não encontram, eles mesmos dizem, nós não achamos nada nele. E ele no seu trabalho não tem falha, no seu convívio com a sociedade não tem falha, nas leis dos Medo-Persa também. Então nós temos que achar alguma coisa que o condene, e nós só vamos achar isso na lei do seu Deus. Então eles fizeram uma trama, envolveram o rei, como nós já vimos nos vídeos anteriores, e assim foi feito. Lançaram ele de uma forma injusta, porque foi criada uma lei única e exclusivamente para prejudicar uma única pessoa. E seria bom a gente olhar bem para esse cenário, porque muitas das vezes nós queremos, de uma forma simbólica, criar leis, mudar para que assim alguém seja atingido. E às vezes nós concentramos toda a nossa força para atingir uma única e exclusivamente uma pessoa. E isso tem trazido grande desconforto na vida tanto familiar como na vida em comunidade. O que podemos aprender de tudo isso? Que lições podemos tirar de tudo isso? Que a nossa fidelidade ela tem que ser mantida, e não importa a situação que nós estamos passando, que nós fomos colocados nela. Não importa a injustiça que está sendo feita. Temos que continuar fiel a Deus
e acreditando que Ele trará livramento de um lado ou de outro. Ele não falha e a sua palavra se cumpre. Daniel lançado nas covas dos leões, o rei arrependido de ter sido ele, o que promulgou aquela lei. Porém, o rei reconhece que Daniel servia a Deus e que Deus não o abandonaria. E assim foi feito. Deus realmente não o abandonou e Daniel foi salvo porque os anjos do Senhor vieram e taparam a boca dos leões. Deus sempre faz isso. Isso é uma constante na vida do povo de Deus, da vida daqueles que são fiéis a Deus. O Senhor vai continuamente tapar a boca dos leões, extinguir as chamas do fogo, porque Ele vai nos proteger e nos guardar. Então vale a pena ser fiel a Deus e que Deus te abençoe em nome de Jesus e nos veremos nos próximos vídeos, se for essa a vontade de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.